Acabou a palhaçada. Chega de brincadeira. É hora de acordar. É hora de despertar. O evangelho não é um show. O evangelho não é um entretenimento. Até quando vamos ficar brincando de ser cristãos? Se você hoje está dormindo espiritualmente, ouvindo por aí mensagens que só acariciam o pecado, preste muito atenção. Cristo em breve voltará. Você precisa tomar a sua decisão hoje. E por isso convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Pois esse canal aqui foi criado para você e para mim. Para nós acordarmos. Para nós nos prepararmos enquanto Cristo não volta, para quando Ele vier, estejamos em pé e prontos para irmos para o céu com Ele. E não levarmos uma vida aqui de brincadeira e no final perdermos tudo. Perdermos a nossa salvação. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O mundo hoje está em crise. As igrejas do Brasil estão cada vez mais mornas espiritualmente. Hoje em dia, na grande maioria das igrejas, é tudo baseado em emoção. No culto se vê falar em línguas estranhas, pessoas pulando e girando, mas muito pouco conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente preciso falar isso, mas muitos cristãos hoje que se intitulam cristãos estão levando a fé como um espetáculo. Mas eu pergunto para você agora, você está firme, alicerçado na palavra de Deus, ou você também faz parte dessa palhaçada? Pois isso sim é uma palhaçada, e por causa dessa palhaçada, dessas coisas todas que acontecem na maioria das igrejas, as pessoas do mundo não gostam das igrejas, têm preconceito com as igrejas, falam mal das igrejas. E tudo por quê? Porque vêm cristãos que não têm conhecimento na palavra de Deus, não estão alicerçados em Cristo Jesus, não estão alicerçados na verdade. E fazem coisas que a palavra de Deus não ensina. Querido e querida irmã, talvez essa mensagem para você pareça forte, mas alguém precisa se posicionar. Alguém precisa levar a palavra de Cristo, a verdade. Aquilo que está acontecendo hoje nos nossos dias. Talvez você entrou aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse canal foi criado para você e para mim nos prepararmos para a breve volta de Jesus, para nós despertarmos, acordarmos, entendermos em que mundo estamos vivendo hoje. Em que momento estamos vivendo hoje. E já peço para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E assim você também não vai perder nenhum vídeo quando sair aqui, para você também se preparar para a breve volta de Jesus. O povo de Deus, ele foi levantado por Deus, a igreja, para os irmãos ajudarem uns aos outros. Para os irmãos cheios do Espírito Santo levarem a mensagem para o mundo, levarem Jesus para o mundo, para que outros pudessem se converter dos seus maus caminhos. Esse sempre foi o propósito do cristianismo, o propósito de Jesus. Mas o que vemos hoje nos cultos são shows, são pessoas se jogando no chão, como eu falei antes, pulando, falando em línguas estranhas que nem é bíblico. Pastores pregando somente aquilo que lhe agrada. Você vê a grande maioria dos pastores pregando a verdade, pregando arrependimento de pecado, pregando a volta de Jesus. A grande maioria dos pastores não prega tudo isso, pregando os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, pois eles pregam aquilo que lhe agrada. Pois eles não querem ver os seus membros indo embora das suas igrejas. Essa é a grande verdade. Chegou a hora de acabar com essa palhaçada. Os pastores, os mestres, os pregadores têm que pregar sobre arrependimento de pecado, que sem se arrepender e se converter, você não vai para o céu. O pregador, o pastor, o mestre, alguém que prega, precisa falar que Cristo em breve voltará, que ele precisa se preparar, que a pessoa precisa buscar o Espírito Santo diariamente, que a pessoa precisa confessar os seus pecados todos os dias.
Chega de contar historinha furada em cima dos púlpitos. Historinha que não convence ninguém, que não confronta o pecado da pessoa, que não faz ela crescer, que não faz ela pensar, bom, realmente, eu estou em pecado, eu preciso mudar. Infelizmente, a grande maioria dos pregadores hoje, as mensagens são superficiais. Mensagens que agradam a própria pessoa, que faz com que ela continue na sua comodidade. Não é isso que Cristo quer. Deus, ele não quer cristãos mornos. Se você vê a palavra de Deus, você vai ver que desde o início do ministério de Cristo, ele confrontava o pecado. Ele tinha amor, mas ele sempre falou a verdade. Ele sempre falou do reino do Pai. Ele sempre falou que os irmãos precisavam se arrepender dos seus pecados. Os líderes religiosos hoje, a grande maioria, claro, não é todos, estão mais preocupados com as mídias sociais, com status, com fama, com cargo, do que com as próprias pessoas. Quando estão na igreja, na frente das pessoas, eles são os bonzinhos, fazem bonito, ajudam, mas quando passam por você na rua, nem mesmo te cumprimentam, nem mesmo te dão uma carona se você está andando na chuva ou no sol quente. Será que é isso que Cristo iria fazer se ele estivesse vivendo aqui hoje? E os seus discípulos? E os cristãos hoje, a grande maioria, está buscando vitórias aqui nessa terra, buscando coisas materiais, buscando dinheiro. E como eu sempre digo no canal, vou repetir, talvez você está entrando aqui pela primeira vez, termos essas coisas na terra é bom, nós precisamos, nos ajuda até para nós ajudarmos o próximo, mas a maioria dos cristãos está com a cabeça nisso e deixando de lado a santidade, deixando de lado a pureza, deixando de lado a busca pelo Espírito Santo, deixando de lado de ser cristão somente dentro da igreja, mas ser cristão também quando está sozinho, quando ninguém mais te vê, só Deus pode te ver. Infelizmente, os cristãos hoje, a maioria está morto, está morno, não quer um relacionamento sério com Cristo Jesus, leva tudo na brincadeira, brinca de ser cristão. Até quando essa palhaçada vai continuar? Você que é um cristão, talvez está me assistindo agora, não podemos viver nessa mornidão. Cristo em breve voltará. Precisamos levar a sério as coisas de Deus, nos preparar. Do que adianta nós estarmos brincando e depois perdermos a nossa salvação? Então é mais fácil você ir para o mundo, se divertir, curtir. Pelo menos você vai se divertir, vai curtir, sem ser um hipócrita. E depois você vai perder sua salvação. É melhor do que estar aqui se escondendo atrás de Deus, se escondendo atrás da Bíblia. E eu não estou dizendo aqui que é fácil a gente fazer as coisas de Cristo, a gente seguir a Cristo. Não é fácil. Nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Mas a diferença em um cristão verdadeiro e um cristão falso é que o cristão verdadeiro, ele sente tristeza quando ele peca. O cristão verdadeiro, ele se ajoelha e pede perdão para Deus e pede forças para abandonar o pecado. O cristão verdadeiro, ele estuda a Bíblia na sua casa, não só no dia de culto. O cristão verdadeiro tem um relacionamento com Cristo, mesmo sendo um pecador. Ele coloca diante de Deus: Senhor, eu sou um baita de um pecador hoje, fiz isso, fiz aquilo outro, eu sei que eu não deveria, me dá o teu Espírito Santo, me ajuda a abandonar essa vida de pecado, me ajuda a mudar, eu quero estar mais próximo de ti. O cristão falso e o cristão que vai se perder, ele peca e não está nem aí, ele não tem intimidade com Deus, ele não ora, não estuda a Bíblia, é só um cristão que vai na igreja para fazer bonito para os outros, ou virou uma rotina na sua vida, ele está lá toda semana na igreja. Mas no seu trabalho, dentro da sua casa, no seu dia a dia, é tudo igual, é tudo o mesmo, não muda nada. Grande parte dessa culpa é parte dos pastores, dos pregadores, dos mestres, que muitos deles têm conhecimento e não falam a verdade para suas ovelhas.
Não pregam aquilo que deveriam pregar, e as ovelhas que seguem os seus pastores, ao invés de buscarem também um conhecimento sozinhos na Bíblia, buscando Jesus, o Espírito Santo e o Pai, essas pessoas não estudam a Bíblia e são aí enganadas. Enquanto eu estiver saúde, que Deus me der, eu estarei aqui pregando a verdade. Talvez machuque você. Talvez você diga, não gostei desse cara. Mas lembre, quem está falando é o próprio Deus. É a palavra de Deus quem fala. Não é eu quem estou falando. E esse tipo de mensagem realmente tem que ser, pois confronta o nosso eu, o nosso pecado. Se não é assim, nós não temos mudança em nossas vidas. Continuamos do mesmo jeito. Não crescemos em graça, não crescemos em conhecimento, não crescemos na direção de Cristo. Esses pastores da atualidade, esses mestres pregadores, pregam uma mensagem superficial. Não pregam a volta de Cristo. Não pregam arrependimento de pecado. Não pregam os mandamentos de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus de maneira clara no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, para os fins dos dias. Acompanhe comigo, se você puder, pois esse texto é forte. E diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade. E olha o que vai acontecer. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Deus usa aqui o apóstolo Paulo para falar para você e para mim que no fim dos tempos as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. E não é isso que nós estamos vendo hoje. As pessoas também não suportariam a sã doutrina, não suportariam a verdade e dariam, enfim, ouvidos a esses mestres enganadores. Não é isso exatamente o que estamos presenciando hoje. E o texto se encerra dizendo que as pessoas nos dias de hoje, no fim dos tempos, não dariam ouvidos à verdade e se entregariam a fábulas, a histórias, a historinha que passa pano, que acaricia o pecado, historinhas superficiais que não confrontam o eu, que não transformam a vida da pessoa. E não vemos aí que as pessoas estão querendo ouvir esse tipo de mensagem? Mensagem que não confrontam elas, mensagem de prosperidade, de curas, de milagres. Mas a mensagem verdadeira, elas não querem mais ouvir. E os mestres entenderam isso e sabem que assim conseguem ganhar mais dinheiro. Você que é um cristão verdadeiro, ou que busca estar nesse caminho, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo difícil. É um tempo complicado. Ser um cristão verdadeiro significa renúncia do seu eu, renúncia daquilo que você quer, que vai contra os princípios de Deus. Significa santidade e significa um compromisso com a obra de Deus. Deixar de amar esse mundo de pecado. Não podemos viver em pecado e acharmos que está tudo bem. Ah, eu peço perdão para Deus e está tudo certo. Não é assim que nós devemos pensar. O pecado, ele nos leva à morte. O pecado, ele nos separa de Deus. Pastores, mestres, pregadores que estão pelo mundo, preguem a verdade, porque Deus vai cobrar de vocês. E vocês, irmãos que estão ouvindo, busquem conhecimento por conta própria. Não busca ouvir fábulas, busca ouvir a Cristo, ouvir a verdade. As primeiras palavras de Cristo quando começou o seu ministério: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus não morreu para que você vivesse de aparência. Jesus morreu para que você vencesse o pecado, para que você um dia estivesse com Ele no céu. Jesus morreu para transformar a sua vida. Irmãos, eu digo para você de maneira clara:
Pare de brincar com a sua fé hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Você pode morrer e perder a sua salvação. Tenha uma comunhão com Cristo através do estudo da Bíblia e da oração. Eu sempre digo aqui no canal, tire 15 minutos do seu dia. 5 de manhã, 5 de tarde e 5 à noite. E nesses minutos, nesses 15 minutos, só ore pelo Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, pois sem ele você é um zumbi. Sem ele você não é nada. Sem ele você não consegue fazer nada. É ele quem te guia, é ele quem te dá poder, é ele quem te transforma. É através dele que você chega até Cristo. Pare de ouvir mensagens superficiais. Se na sua igreja tem alguém pregando uma mensagem rasa, que não confronta o seu eu, pergunte para ele o porquê. Por que o Senhor não prega a volta de Jesus? Por que não prega arrependimento de pecado? Pare de assistir esses pregadores que são mensagens rasas, historinha para boi dormir. Curas, milagres, prosperidade, tudo isso é bom, é claro. Mas se não tem uma mensagem central que transforma a vida da pessoa, abandone esses caras. Abandone. Procure pessoas que pregam a verdade, que pregam os mandamentos de Deus. Se você é um irmão sincero e verdadeiro e quer estar com Cristo no céu um dia, eu convido você agora a orar junto comigo, para nós sairmos dessa palhaçada, acordarmos, sermos luz e sal para essa terra. Principalmente, primeiramente, para nós, para nossa família, para os nossos vizinhos, para as pessoas que nós temos contato no nosso dia a dia e depois para o mundo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso. Obrigado por essa mensagem incrível e poderosa da Tua parte, nos chamando a sairmos dessa mornidão, a sairmos dessa palhaçada que virou hoje o cristianismo, Pai, infelizmente. Que possamos seguir os Teus caminhos. Sabemos que nos fins dos tempos ia acontecer isso, as pessoas não querem mais a verdade, as pessoas querem ouvir historinha para boi dormir. Infelizmente é isso. Por favor, que nós que estamos aqui hoje possamos sair dessa situação e possamos entregar a vida completamente a Ti e sermos diferentes, andarmos em caminhos diferentes dessas pessoas. Eu imploro, eu peço, eu suplico por mim e pelos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo tocou o seu coração com essa mensagem, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu me dedico muito estudando a Bíblia, buscando conteúdo que Deus quer, orando bastante para trazer o conteúdo que Deus quer para que você e eu cresçamos espiritualmente. E se você fazer isso, comentar, compartilhar, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele divulga para mais pessoas. E mais pessoas conhecerão a verdade e assim mais rápido Cristo volta a essa terra. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você ver depois desse, para continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então uma boa noite para você, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!